Está entrando no ar. Encontro com a Justiça. Bom dia, ouvintes da Rádio Família, da Rádio Tocantins de Palmas e os nossos telespectadores da Rede Jurídica TV, no site www.redejuridicatv.com.br. No programa de hoje, ouvintes queridos, nós vamos tratar de um tema de suma importância, sobretudo para crianças e adolescentes. Educação sexual de crianças e adolescentes, um direito à informação. E isso nós fazemos no nosso programa Encontro com a Justiça, com fundamento na lei. O artigo 71 do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura a toda criança e adolescente o direito à informação, à cultura, ao lazer, ao esporte, ao espetáculo. E o artigo 14 do mesmo estatuto, no capítulo do direito à saúde, também determina que é necessário que façamos e promovamos campanhas de educação sanitária, de educação à saúde para pais, educadores e alunos. E no programa de hoje, nosso convidado é um professor muito querido, muito consagrado, autor de vários livros, dentre alguns nós estamos aqui sorteando entre os ouvintes que participarem do nosso programa, fazendo perguntas, o professor Marcos Ribeiro, como o livro Somos Iguais, Mesmo Sendo Diferentes, conversando com o seu filho sobre sexo, a tribo adolescente, sexo, como orientar seu filho, adolescente, um bate-papo sobre sexo, mamãe, como eu nasci, menino brinca de boneca, são alguns dos livros publicados no Brasil e no exterior pelo professor Marcos Ribeiro, que é professor, consultor de educação sexual para os Ministérios da Saúde e de Educação e também da Unesco, é professor e orientador da Fundação Roberto Marinho, do canal Futura, coordenador de cursos à distância sobre sexualidade e prevenção e faz palestras em todo o Brasil. Além do professor Marcos Ribeiro, nós estamos aqui também com dois cidadãos, dois personagens importantíssimos para esse tema, para debater esse programa, que é a aluna Elise Baraúna, de 13 anos de idade, aluna da 8ª série da Escola Municipal Alto Rodrigues de Freitas, juntamente aqui com os seus professores da escola e com a sua mãe. Saúdo aqui todos os alunos da Escola Alto Rodrigues de Freitas que estão assistindo, ouvindo o programa e também participando deste programa. E o aluno Robson Gil Nunes Pereira Francisco, de 15 anos, aluno do 1º ano de ensino médio da Escola Estadual Antônio Ais, e também acompanhada da sua professora Magda Cardoso. Professor Marcos Ribeiro, a Folha de São Paulo trouxe ontem uma notícia cujo título é Melhor pedófilo que racista.
melhor pedófilo que racista. 1.400 menores terão sido abusados sexualmente por traficantes para a prostituição pelo país inteiro. Isso na Europa. Daí a importância desse debate, a importância dessa orientação que através do programa de hoje nós pretendemos fazer, não sem antes chamar aqui a colação. Estamos numa rádio evangélica, numa rádio religiosa, e vamos pedir ao nosso debatedor, o desembargador João Batista Damasceno, que abra o nosso programa com uma leitura de um texto bíblico, de nada mais, nada menos sobre o tema, nada mais, nada menos do que um dos mais sábios reis da dinastia de Israel, o rei Salomão. Bom dia, professor Damasceno. Bom dia, desembargador Ciro. Bom dia, meus colegas apresentadores, os convidados aqui para o debate. Bom dia, ouvintes. A leitura que o desembargador Ciro, que o meu amigo Ciro pede para fazer, é do livro de Cântico ou Cantares, dependendo da tradução do texto da Bíblia. Esse livro é o segundo livro depois do Salmo, né? Para quem não tem muita intimidade com o texto, é só abrir a Bíblia no meio certinho que vai abrir o Salmo. Aí o seguinte, Provérbios, Eclesiastes, aí vem esse livro, né? De Cânticos ou Cantares. E lá no capítulo 7, diz o seguinte: esse é um poema do Salomão para uma das esposas dele. Ele tinha muitas, e depois a esposa responde para ele. Ele escreve para ela: que formosos são os teus pés, são os teus passos dados de sandálias, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artistas. O teu umbigo é taça redonda, aqui não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Os teus dois seios como duas crias gêmeas de uma gazela. O teu pescoço como torre de marfim. Os teus olhos como as piscinas de Esbom, junto à porta de Bet-Rabim. E o teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça é como o monte de Carmelo, a tua cabeleira como a púrpura. Um rei, devia ser ele, né? Um rei está preso nas tuas tranças. Quão formosa é e quão aprazível és, ó amor em delícias. Este teu porte é semelhante à palmeira e os teus seios aos seus cachos. Dizia eu: subirei à palmeira, pegarei seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como o das maçãs. Os teus beijos são como um bom vinho. E aí ela responde para ele, né? Vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Venha, ó meu amado, saiamos ao campo, passeemos à noite nas aldeias, levantemo-nos cedo, quer dizer, passar a noite lá, né? Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. Então, nobres ouvintes, queridos ouvintes, nós abrimos o nosso programa de hoje com o tema de educação sexual, com um texto nada mais, nada menos do que o rei Salomão, um texto bíblico, para convocar todos os nossos ouvintes para esse tema, sem nenhum tabu, sem nenhum preconceito, saudando também o nosso debatedor, desembargador Rogério de Oliveira, a quem eu passo a palavra para saudar os nossos convidados. Bom dia, Ciro, bom dia, ouvintes, bom dia, meus professores aqui. Eu gosto de estar na presença de professores, porque acho que nós devemos muito que nós somos hoje aos nossos primeiros professores. Eu tenho um irmão que é professor, outro irmão também é professor. Eu fui professor um tempo nas faculdades, mas hoje eu sou um admirador dos professores e um emérito defensor dos professores. Então é um prazer para nós tê-los aqui hoje no rádio e vamos, né, nos brindar muito hoje aqui com essas palestras. O nosso poeta, nosso mestre, nosso orientador, desembargador Antônio Carlos Esteves, para saudar os nossos convidados e fazer já uma pergunta, formular já uma pergunta ao convidado, professor Marcos Ribeiro. Nem sei se Tereza percebeu o leve toque do meu dedo no seu, na mais sutil das carícias juvenis. Isso aconteceu há 60 anos atrás, com um menino de 8 para 9 anos e uma menina da mesma idade.
essa menina hoje está fazendo 71, 72 anos, queira a Tereza receber o abraço do seu amigo de sempre. Bom dia a todos. Professor, o sexo vem com a pessoa humana. E quem tenta conspurcá-lo comete um pecado divino. Estou certo? Bom dia a todos, bom dia aos desembargadores, bom dia a vocês que estão em casa, no trabalho, no carro nos ouvindo, é um prazer estar aqui. Eu acho que a gente primeiro nós não devemos ter vergonha de falar ou fazer aquilo que Deus não teve vergonha de criar. Então, a sexualidade, na verdade, ela é um processo natural de todo ser humano. O que acontece é que as pessoas, e a gente vive numa cultura que é uma cultura que ainda traz muito preconceito, e me parece que é aquela cultura que traz preconceito em determinado momento, porque a mesma sociedade que recrimina e que trata o sexo ainda como coisa feia, como tabu, como sem vergonhice, é aquela sociedade que em 4 dias apenas, no carnaval, permite que tudo aconteça. Então é como se houvesse uma catarse de tudo aquilo que fica internalizado e que no carnaval fica exposto, né? A gente vê inclusive um preconceito muito claro relacionado à mulher no carnaval, porque se a gente for pensar bem, como é que a nossa sociedade ela representa a mulher, né? Se a gente parar para pensar, a sociedade vê a mulher branca para casar, a mulher negra para trabalhar e a mulata para coisa do sexo. A gente vê inclusive no exterior mulatas que são colocadas como objetos de consumo. No carnaval, que é o único período do ano que é permitido, essa regra se inverte. Que é uma festa da carne, a branca não tem espaço nenhum, as negras e as mulatas é que sobrevivem, porque então o que a gente deve fazer é trazer essa igualdade, doutor Cíbio e outros embargadores, para o nosso dia a dia. Porque a gente precisa construir uma sociedade, uma sexualidade, como a criança vê. A criança não tem nenhum preconceito, a criança vê o sexo de forma natural, e a gente deve, através da informação, é um programa que vai falar de educação, está falando de educação sexual, perceber o seguinte, para pai e mãe que nos ouvem agora, que é principalmente que às vezes tem um temor, acho que falar de sexo com meu filho vou incentivar cada dia mais cedo. Muito pelo contrário, a gente falar de sexualidade é a gente fazer um trabalho de prevenção. O Dr. Silvio falou da notícia da Folha de São Paulo relacionada à pedofilia. Quando a gente fala com a criança sobre sexo, quando a gente informa, a gente está fazendo com que a criança tenha uma prevenção e se preserve, que ela se proteja e que ela tenha pai e mãe ou quem cria, como as principais pessoas que podem estar junto em algum momento. Agora é interessante, professor Marcelo, que é um tema tabu. Marcos Ribeiro. Professor Marcos Ribeiro, desculpa. Professor Marcos, é interessante, é um assunto tabu, um assunto sobre o qual não se pode falar, mas que cotidianamente, fora do período carnavalesco, é utilizado no comércio, né? Não tem propaganda, diz que a propaganda no Brasil, ela tem 3 matrizes: natureza, né? Criança ou cachorro, que mexe com a sensibilidade, ou então a sexualidade, que é o grosso da propaganda, né? Então, para atividade comercial, não tem hora que te liga a televisão, manhã, tarde, noite, madrugada, que não tem um comercial, né, com uma mensagem subliminar, né, de sensualidade, invocando a sexualidade para venda de produto. Os nossos ouvintes que estão já participando do programa através de perguntas e concorrendo aos livros do professor Marcos Ribeiro, os nossos ouvintes através dos telefones 30790952, 30790938, já estão mandando perguntas. E a Virgínia, a nossa tradicional acompanhante do nosso programa, lá de São Conrado, ela pergunta ao professor Marcos Ribeiro, como falar de sexo para crianças? Tá, então, só fazendo a ponte com a colocação anterior, a propaganda explora aquilo que é reprimido. Então, na verdade, todo mundo tem suas fantasias. Algumas pessoas expõem ou não. Então, a propaganda, ela tem a habilidade de ir no que não está exposto, naquela fantasia, né,
que fica meio que na entrelinha do desejo. E aí a propaganda entra naquela linha e automaticamente consegue o seu intuito, que é a venda do produto. E aí, fazendo um link com a propaganda, é fundamental que na hora que a gente está na nossa casa com a criança ou com o adolescente, que a gente possa aproveitar isso, quer dizer, a gente possa aproveitar a propaganda, a gente possa aproveitar a novela, a gente possa aproveitar os programas, até programas que a gente não está de acordo, para educar. Educar, a gente educa em todo momento. Então, qual é a melhor maneira de falar com o filho? É falar naturalmente. Claro que ninguém vai falar, o pintinho tem um nome. Então você fala o nome. Porque quando você fala, o papai colocou uma sementinha na mamãe, isso não está correto, né? Então, já pensou, né, na escola, aí o professor de ciências, vamos para o pátio, hoje é dia de ecologia, vamos colocar a sementinha? Que tragédia que não vai ser isso? Professor. Então, na verdade, assim, é falar claramente sobre o corpo. Agora, é sempre falar para a criança o seguinte: sexo é bom? Mas tem que ter uma idade. Exatamente. Tem que ter um momento certo. Se alguém que chegar perto de você e for falar assim, deixa eu tocar em você, procura pai e mãe para conversar. É importante que as crianças percebam que pai e mãe são parceiros, que realmente vão falar sobre o assunto, e é fundamental que a criança tenha a informação. Como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Dr. Silvio falou logo no início, a criança tem esse direito da informação, e isso é que a gente tem que preservar. Agora, falando de igual para igual, e não é aquela coisa assim, eu sei o que é certo, o que é errado. É para conversar. Professor Marcos Ribeiro, vamos ouvir a Elisa. Como é que a sua família trata deste tema com você? Dentro de casa, nas suas conversas, o tema sexo é tratado dentro da família, é conversado com a família? Sim. Na minha família, todos são bem abertos. A gente não pode ficar escondendo as coisas, porque muita gente não tem muita orientação. Isso, às vezes, se a gente não tem orientação, a gente acaba aprendendo da forma mais errada, que é fazendo as coisas sem saber, e às vezes pode até pegar alguma doença, assim, sem prevenção, sem você não se protegendo. E lá em casa, todos são bem abertos, porque todos têm que saber o que é certo, o que é errado, e o que se deve fazer e o que não se deve. O nosso problema de adulto e familiar é que quando nós tentamos abordar um assunto que nos é difícil por natureza, nós parecemos ridículos para aqueles que recebem a nossa orientação. A história da sexualidade, para mim, passa pela obra de Emílio Zola, O Germinal, em que a Catherine, com 13, 14 anos, aliás, a idade de Julieta, pouca gente sabe disso, ela diz ao Cheval, que era um Cheval mesmo, não há dúvida, o nome dele era Chaval, eu chamo de Cheval, que ele espere até ela estar madura. Ô Robson, e você, como esse tema é tratado ali na sua escola? Esse tema é abordado na sua escola com você? Tema de sexualidade, da educação sexual, do direito à informação sobre o sexo, isso é tratado na sua escola? Bom, o tema não é tratado na escola, já houve palestra sobre educação sexual, mas o tema não é tratado no cotidiano da escola. Nós, os estudantes, no caso, não temos muita informação sobre educação sexual. Nós não temos um professor, um responsável para estar passando tais informações, para estar ensinando como prevenir doença sexualmente transmissível, como privar de uma gravidez indesejada. A gente não tem esse acesso à informação na escola. Mas aí tem o Rodrigo aqui de Ramos, professor Marcos Ribeiro. Ele pergunta aqui, o nosso ouvinte esse programa é absolutamente interativo e democrático. E Rodrigo, depois você passa aqui para pegar o livro do professor Marcos Ribeiro. Ele diz assim: e as crianças que foram abusadas sexualmente? Como é que aborda esse tema do sexo com essas crianças que já sofreram violência? Rodrigo, olha só. Primeiro, eu acho que é fundamental a gente estar no momento
eleitoral, e acho que é fundamental que, em termos de política, nós tenhamos políticas públicas para trabalhar esse assunto. Nós não temos hoje no país uma política pública para lidar com a questão da educação sexual e das crianças e adolescentes que são vítimas de um abuso sexual. O trabalho de prevenção na escola, e quando eu falo de política pública, é a gente capacitar, né, o professor para que ele tenha condições de lidar com esse assunto. Porque o que acontece, Rodrigo, é o seguinte, é fundamental que a gente tenha trabalhos que possam mexer com o emocional, porque veja só a informação não muda comportamento. Os adolescentes têm informação hoje em dia, a gente tem internet, a gente tem livros, a gente tem tudo, mas por que os adolescentes estão engravidando? Para vocês terem uma ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos hoje no Brasil mais ou menos 1.100.000 meninas engravidando por ano. Isso traduz o quê? Que a informação, ela tá, mas elas não estão mudando o comportamento, não estão usando camisinha na hora de uma relação sexual e nenhum contraceptivo. O emocional, então, através de um projeto, através de políticas públicas que trabalham essa questão, vai fazer com que os adolescentes tenham a mudança de comportamento. Ou seja, eu tenho a informação, só que agora a informação eu vou transformar em atitude. E atitude é a prevenção. Na hora que uma criança ou um adolescente sofre um abuso, é fundamental que esses pais tenham um acompanhamento muito mais de perto, não só a criança, mas os pais dessa criança também. Porque um abuso sexual é algo que fica na cabeça da criança para uma vida inteira. Uma mulher, uma criança, uma menina abusada sexualmente, mas vamos lembrar que não é só menina, tem meninos que são abusados também, e não só o abuso, a gente tem crianças que são prostituídas, né, muitas vezes pela sua própria família, levam isso para uma vida inteira. Uma pessoa que sofre um abuso, ela precisa de um acompanhamento psicológico, e aí é que eu falo, políticas públicas que possam inclusive ter nas unidades de saúde, numa parceria que eu acho que seria ideal, educação e saúde, onde a escola pudesse identificar um problema com o seu aluno e poder indicar para a unidade de saúde para poder fazer um acompanhamento psicológico e um tratamento que passa também pelo social. Porque a gente vê mulheres hoje em dia que têm problemas variados sexuais, de falta de orgasmo, de dificuldade de tocar o corpo, de uma vergonha danada de tirar a roupa em frente do marido, e quando você vai investigar de forma mais profunda, são mulheres que sofreram abuso na infância. Eu não sei se você sabe, professor, mas o desembargador Ciro, ele apresentou uma proposta no Tribunal de Justiça no sentido de se criar uma delegacia e uma vara especializada em crimes contra a criança. Infelizmente essa proposta foi rejeitada pelo tribunal, mas nós vamos insistir oportunamente, normalmente ano que vem. Agora, quais seriam os sintomas que os pais poderiam captar de uma criança que teria sido abusada sexualmente? Porque a criança não vai chegar chorando, não vai... Como seria que o pai poderia perceber que houve alguma coisa ruim, uma coisa diferente com a criança? Olha, primeiro que ouvir a criança, né? Fazendo até um link aí com o que a Virgínia... Diálogo permanente. O que a Virgínia perguntou ao ouvinte, a nossa ouvinte perguntou há pouco, né? Falando a questão da como conversar com a criança. Então, ouvir a criança, ter uma boa escuta para a criança. A gente sempre acha que a criança está mentindo e não. Uma outra coisa, a gente pensar em alguns sintomas que são muito comuns. Então, aquela criança que é muito atirada, sabe aquela criança meio espoleta, que não para em lugar nenhum, ela vai ficar retraída. É claro, e para pai e mãe que estão ouvindo a gente, não ficarem preocupados, eu falo de sintomas que são mais ou menos num conjunto. Um ou outro isolado não traduz um abuso sexual. Professor, para orientar pai e mãe, então, muito importante, criança abusada num percentual indescritível não fala. Ela pode não falar, mas ela demonstra no seu comportamento. Exatamente. Então, quais são esses sinais? Então, ela fica mais quieta num canto, ela tem uma baixa de rendimento escolar, se aquela criança, muitas vezes ela pode voltar a urinar na hora que está dormindo, ou não ter o controle da sua urina. É uma criança que muitas vezes, quando ela é abusada, é interessante a gente identificar que ela começa a ter uma repulsa pelo abusador. Então, se foi um vizinho, quando o vizinho chega, ela... Geralmente é uma pessoa próxima. Geralmente é uma pessoa próxima. A gente pode dizer que padrasto, pai, vizinhos muito próximos são os principais abusadores das crianças.
criança. Então, esses sintomas, como falta de rendimento escolar, não quer ir para a escola, ela fica num canto, isso tudo, essa mudança de comportamento, esse conjunto de mudanças pode ser o indício de uma criança, uma menina ou um menino abusado sexualmente. É oportuno falar, professor Marcos Ribeiro, que o judiciário e a própria polícia está buscando tecnologias para se aperfeiçoar, para poder fazer essa escuta de crianças e adolescentes vítimas de qualquer forma de violência, sobretudo a violência sexual. Por isso está promovendo o 10º Seminário Nacional de Fonética Forense e o 7º Seminário Nacional de Perícia em Crimes de Informática e o 2º Seminário Nacional em Análise Forense de Imagens, que é organizado pela Associação de Peritos Oficiais do Estado do Rio de Janeiro, que reunirá peritos, juízes, promotores, e as pessoas que tiverem interesse devem acessar o site criminalisticario.com.br. A Josélia, nossa ouvinte de Belfor Roxo, diz assim, um tema muito polêmico, eu queria que o senhor abordasse, a Josélia pede que o senhor faça isso. A Josélia também venha buscar aqui o livro do professor Marcos Ribeiro, de Belfor Roxo, diz assim: eu acho que os jovens devem receber a educação sexual, mas sou totalmente contra a cartilha de sexo distribuídas nas escolas. Na minha opinião, ela incita ao sexo. Não acho que o governo deva mostrar como se faz, e sim orientar a prevenção. Como é que o senhor aborda Será que a Josélia já viu essa cartilha? Ou ela já viu um livro que se distribui nas escolas alemãs para as crianças de 3, 4, 5, 6 anos? Na verdade, o que acontece é o seguinte, eu quero voltar um pouquinho à questão do abuso para pegar essa questão da Josélia. Eu falei da questão física, mas não podemos esquecer que tem também mostrar imagens pornográficas para as crianças, ou falar obscenidades também, que pode caracterizar. Agora, o que acontece, Josélia, é o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós muitas vezes falamos de material do governo federal, do governo municipal, estadual, mas que a gente não viu. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a internet muitas vezes passa uma informação que ela não necessariamente é uma informação verdadeira. Eu vou dar um exemplo aqui meu, para vocês entenderem o que eu estou falando, não é em defesa de causa própria, mas para ficar claro. Eu tenho um livro que foi o meu primeiro livro, que saiu em 88. É o livro Mamãe Como Eu Nasci, que é um livro que tem o prefácio do Paulo Freire, nosso maior educador, e tem a 4ª capa da Sociedade Brasileira de Pediatria. É um livro que já virou peça de teatro, é um livro que tem o carimbo da Unesco em bibliotecas na África, etc. e tal. E teve um momento que teve uma pessoa que começou a falar que era uma estimulação à sexualidade precoce. E quando você ia investigar, a pessoa não tinha nem visto, né, o material. Então acho que a gente tem que ter muito cuidado, Josélia. Primeiro, ninguém chega e entrega um livro ou uma cartilha para uma criança aleatoriamente. Isso está dentro de um contexto de um projeto pedagógico. Então, se está na mão do seu filho ou de alguma criança que você conheça, tem que ver essa cartilha certamente. Ela não entra na escola, ela foi aprovada por um conselho, ela passou na mão dos professores, os professores estão habilitados para trabalhar, e aí, na verdade, você tem que pensar o seguinte, a gente tem que pensar na prevenção. Na hora que você está informando, você está fazendo uma prevenção. Josélia, hoje em dia nós temos meninas engravidando aos 12 anos de idade. Nós temos mulheres com 18... por falta de informação. Por falta de informação. Então, a informação tem que começar quando? Aos 7 anos ou antes, cada família Professor, vai saber... mulheres de 30 morrendo por aborto mal feito, como está em todos os jornais, né? Exatamente. E a estatística mostra o seguinte, a garota que engravida aos 12, aos 18 anos, geralmente ela está na 3ª gestação de pais diferentes. Então, é só uma regrinha básica, educar, informar. Isso começa desde pequeno. Professor, não só a menina, como também o rapaz, né? Também como rapaz. Esse é o programa Encontro com a Justiça, e o Tribunal de Justiça promoveu uma palestra sobre o sistema eleitoral do Brasil,
com participantes do projeto Justiça Cidadã. O projeto Justiça Cidadã é muito interessante porque visa justamente abrir as portas do judiciário para a população, para que a população participe mais do sistema judiciário, conheça o sistema judiciário e também tenha as orientações de como exercer plenamente a sua cidadania. É isso que o nosso programa Encontro com a Justiça faz. E também mais notícia do Tribunal de Justiça, o projeto de erradicação do subregistro é um dos destaques em encontro da América Latina. Esse projeto é um projeto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, da juíza Raquel Crispim, que, diga-se de passagem, copiou um projeto nosso na Vara da Infância e da Juventude, mas é um projeto consagrado que visa reduzir o subregistro no Brasil, e nós vamos trazer a juíza para debater esse tema aqui no nosso programa. Ciro, você não vai ler hoje o clipe de notícias do Tribunal de Justiça, não? Não, hoje eu vou pular essa parte, porque essa parte está muito corporativa, só fala de aumento. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o programa Encontro com a Justiça. Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, e eu passo a palavra logo para o nosso debatedor, Antônio Carlos. Hoje a coordenação do programa está mudando o formato, que ao invés de iniciar com a nossa palavra poética, ele resolveu, e dada a importância do assunto, né? Por isso eu até indisciplinadamente me atrevo a dizer que o ouvir o menor, né, é muito difícil, porque nós temos que interpretar, né? E o menor certamente estaria dizendo: por que tanto estranhas o imperdoável de minhas reações? Não as tem, por acaso, improvável, amigos, pai e mãe? Não as tem também toda a gente, por instância do inevitável? Eu queria ouvir o Robson, porque ele me parece muito articulado. Essa é uma poesia destinada aos adolescentes, porque os menores já não ouvem mais, uma vez que desde 1990, que já são adolescentes, como o nosso querido Robson, que eu queria fazer uma pergunta para você, Robson. Esse assunto você trata com seus colegas, com seus amigos? Vocês falam de sexo com naturalidade? A gente aborda o assunto como qualquer outra coisa, porque como a gente não tem formação na escola, a gente busca informação um com os outros. Aí, no caso, a gente mesmo aconselha o outro, passa informação que aprendemos vendo TV, no jornal, internet, ou até mesmo em cartilha escolar que a gente recebeu ano passado, esse ano, ouvindo palestra, e a gente comenta o assunto, debate entre a gente mesmo, como se fosse algo natural. Essa cartilha escolar, que é a mesma que uma ouvinte aqui contestou, você viu alguma coisa escandalizante, ou você achou que essa cartilha contribuiu para a sua informação, sua necessidade de informação sobre o tema sexo? Não, eu não vi nada assim demais na cartilha. Foi bem informativa, deu como o uso do anticoncepcional, do preservativo. Foi bem informativo, não teve nada escandaloso, não. Uma coisa ou outra que não servia muito pra gente, mediante a nossa idade, mas fora isso, nada demais. E você, Elisa, teve acesso a essa cartilha? Eu tive, mas eu só tive ano passado. Mas eu também achei bem informativo, coisas que também não serviam pra gente mesmo, mas pro futuro. A gente usou, se a gente precisar usar, pra gente poder saber, sim, ficar informado sempre, e também passando para os amigos, passando para quem não sabe. E você que é uma pessoa que parece estar bem preparada, pelo menos no processo de educação que você tem em casa e na sua escola, você também conversa sobre esse tema sexo com as suas amigas. E você acha o nível de preparação das suas amigas é bom, ou você contribui para o esclarecimento delas? Não, a gente não somos tão preparadas assim, então, mas sempre buscamos mais informações com nossos professores, sendo que os nossos professores de ciências, eles dão mais a orientação. E a gente conversa, a gente não conversa muito, só conversa muito
na aula de ciências que têm mais facilidade, porque muitas meninas têm muita vergonha de falar assim com isso. Não tem muita facilidade de falar sobre esse tema. Ô Ciro, eu só queria que o professor Marcos esclarecesse assim, que falar sobre sexo na escola não é uma aula de biologia. É diferente, né? É interessante porque eu ia falar exatamente disso. O que acontece é o grande erro das escolas, atribuir ao professor de biologia o trabalho de educação sexual. E, na verdade, é um trabalho interdisciplinar que o professor pode transversalizar esse conteúdo. Para você que está ouvindo a gente entender melhor, você pode, por exemplo, o professor de biologia, já que estamos falando dele, falar do corpo, do funcionamento dos órgãos sexuais, falar da camisinha, falar das doenças sexualmente transmissíveis. Aí nós podemos falar com o professor de história, inclusive temos o Felipe aqui que é falar de como que era essa questão historicamente falando, né? Como é que era essa questão da escravidão, associando o buraco no lençol, a época vitoriana que as pessoas morriam de tuberculose e associava-se à masturbação, porque é uma associação entre aspas lógicas. Falar da década de 60 foi quando surgiu a pílula anticoncepcional. Aí o professor de português pode falar dos poemas, falar dos poemas que lidam com a questão do corpo, e o desembargador junto para ajudar a gente. Poema do desembargador Esteves, então, ou do rei Salomão. Exatamente. E aí o que acontece? Vamos imaginar que o tema seria gravidez na adolescência. O professor de história pode falar como é que era historicamente, porque a gente hoje fala sociologia da gravidez na adolescência como alguma coisa absurda. Estou nem dizendo que não seja, mas só que no passado, nossos avós casavam na adolescência, com 13, 14 anos. Então, fazer esse momento histórico. Aí ver o professor de geografia, ver como é que é o índice de gravidez na adolescência no Brasil, qual a região que tem mais meninos e rapazes se tornando pai na adolescência. Ou seja, é uma discussão que faz parte da escola. Envolve todos os professores. Exatamente. Aliás, muitas vezes abordar a questão da era vitoriana, né, que é uma era da mais extrema repressão, né, onde qualquer manifestação do corpo era tida como vedada, né? A questão estava na elevação do espírito e o afastamento de qualquer prazer do corpo, e é um período que se registra começa a se registrar o maior número de doenças desconhecidas. Sim. Né? Até que o Freud descobre, peraí, a origem da doença dessas pessoas aqui que eu estou tratando, né, está relacionado com a sexualidade reprimida, né, e tem aí a origem da psicanálise quando ele começa a tratar exatamente destas pacientes que vêm da era vitoriana. Tudo psique. Agora, vocês sabiam por quê? Já viram fotos de aqueles pianos de caudas antigos, todos cobertos? Sabem por que isso? Porque os pés do piano lembravam o órgão sexual masculino, então cobria para não excitar as mulheres. Então vê como é que a noção de pecado e coisa feia foi o que permeou a sexualidade e vai até hoje. Se a gente pegar também aqueles templos antigos que tem aqueles deuses talhados na entrada, exatamente porque no momento do prazer e do orgasmo as pessoas ficam extremamente fragilizadas, então era para protegê-los desse momento de fragilidade e de prazer. Só que isso tudo foi transformado em quê? Em pecado, coisa feia e sem vergonhice. Culpa, né? Culpa. Professor, a culpa é a pior coisa da sexualidade. Os nossos ouvintes aqui estão ávidos de curiosidade, fazendo muitas perguntas. A Anônima de Itaboraí, ela está fazendo apenas um desabafo, mas que vale a pena, porque esse é o objetivo do nosso programa, né? Estimular essas pessoas. Por exemplo, ela disse que foi vítima com 10 anos de abuso sexual pelo pai. E só aos 11 anos ela deu queixa à mãe, que não acreditou nela, disse que ela mentia e até pagou a um médico para mentir e dar um laudo dizendo que ela não tinha sofrido nenhum abuso. Olha só o problema dessa senhora. Ela hoje tem 52 anos e até hoje ela sofre com essa crueldade, porque a mãe desacreditou dessa filha e dizia para ela que é melhor que o seu marido tivesse como amante a própria filha do que mulheres da rua. Desculpa, só uma tristes. Coisa. Ela foi abandonada 2 vezes. Pelo pai quando fez isso e pela mãe que não acreditou nela. Pois é. E a Eliane lá de Brás de Pina, obrigado Eliane. A Eliane vem aqui buscar o livro do professor Marcos Ribeiro, na rua
Marise Barros 292. Eliane de Braz de Pires assim: o que acontece? Eliane, não faça isso. Se fizermos justiça com as próprias mãos, caso um parente pedófilo abuse de um filho ou sobrinho, se eu matar ele dando uma vassourada ou coisa parecida, o que acontece comigo? Não faça isso, Eliane. Registre a sua queixa na delegacia local ou na delegacia da criança e do adolescente, se for um menor, e busque, acredite na justiça, busque os seus direitos. Ela agravaria o problema, porque né? você vai agravar o problema. Além de lidar com um problema como este relatado aqui anteriormente, que há 42 anos a pessoa convive com ele, as pessoas que participarem deste lixamento, dessa justiça com as próprias mãos na justiça, vai passar a conviver também com a própria brutalidade, né, que incidiram, com a desumanização. A propósito de justiça com as próprias mãos, a propósito da justiça com as próprias mãos, o desembargador Damasceno, o Ministério Público acaba de denunciar 4 jovens por aquela violência praticada contra o menino de rua ali no Flamengo. Então veja o que acontece com a justiça com as próprias mãos. Desembargador Esteves. Eu queria lembrar aos ouvintes, até por razões que me vieram agora à mente, que embora a justiça seja às vezes demorada, porque precisa dar o direito de defesa. Não se desanime pela demora da justiça, porque ela será feita, e no mais das vezes, em boa qualidade, pelo menos aqui no nosso estado. A Bianca, lá da Tijuca, professor, diz assim: como a mesa vê a vacinação de meninas contra HPV? Acho que ela traz para os jovens uma sensação de liberdade exacerbada. Acredito que a solução seja a prevenção pela educação, não o tratamento. Deve-se dizer para as crianças que não devem fazer sexo e não que fazer sexo é bom, pois tem uma vacina que vai protegê-la de doenças. É assim mesmo, professor? Não, na verdade, olha só, o que acontece é que hoje em dia nós temos a principal causa do câncer do colo do útero é o HPV. Então, o Ministério da Saúde fez com que meninas de 12 anos, 11 até 13 anos possam tomar a primeira dose, depois de um tempo tem a segunda dose e a terceira dose. A gente tem que perceber o seguinte, qual o nome dela, doutor Ciro? É da Tijuca. Bianca olha da só, Tijuca. É uma forma de prevenção. Na hora que você faz com que a sua filha, Bianca, ou uma criança, ela tenha acesso, você está dando a ela o acesso à saúde e à prevenção. Ninguém tem vida sexual porque não pega por osmose, então ninguém tem vida sexual porque influenciou ou porque o colega, não é isso. Então, se você tem em casa uma família que orienta o seu filho, conversa com o seu filho, como eu falei logo no início do nosso bate-papo, é um erro os pais pensarem que falar de sexo vai incentivar o seu filho. Muito pelo contrário. Fome e sede, né? Exatamente. Ninguém precisa falar, explicar para o outro, né? Ou para quem quer que seja, o que é fome e o que é sede. É algo que o próprio corpo sente a necessidade, num dado momento reage, buscando alimento ou água. Né? E na verdade, as pesquisas mostram, tanto aqui quanto fora do Brasil, que quando o adolescente ele é bem informado, o efeito é contrário do que os pais pensam. A vida sexual começa muito mais tarde, porque sabem de riscos que a gente sabe que tem, como uma gravidez não planejada, uma doença sexualmente transmissível, incluindo a AIDS, que não tem cura. Então a vida sexual começa muito mais tarde. E a vacina vai vir como uma forma de prevenir quando tiver uma vida sexual. Professor, eu acho importante que nós não tragamos a desesperança, porque as pessoas que não conseguem verbalizar, não conseguem conversar com os seus filhos, pelo menos deve se autopoliciar para não reprimi-los. Olha só, é fundamental, porque na verdade a linguagem que a gente está falando é a linguagem de conversar e a linguagem também do corpo. Não adianta eu dizer, doutor Ciro, que os direitos são iguais na nossa casa, se naquele almoço de domingo, né, na hora de pegar aquele pavê delicioso, os homens ficam todos sentados à mesa e a mulher e as filhas vão pegar a sobremesa, acreditando que é uma função feminina. Ou então lavar a louça. Então a atitude, muito bem lembrado, a atitude ela vale muito mais do que está falando pro filho.
Ô, professor, a Mayra Fernandes, lá do MEI, ela diz assim: gostaria de parabenizar o professor Marcos Ribeiro. Ela acompanha suas palestras, seus lançamentos e quer saber como o poder público e a sociedade podem trabalhar em conjunto para ajudar os jovens e como a família pode ser conscientizada. E aí eu aproveito aqui a pergunta da Mayra, professor, e perguntar com que objetivo o senhor escreve tantos livros, tantas publicações sobre esse mesmo tema? Mayra Fernandes do MEIA. Primeiro que eu acho que a gente pode pensar no, como eu falei, de políticas públicas onde as escolas, onde as secretarias de educação possam desenvolver programas e projetos de educação sexual e prevenção, lembrando que fazer um projeto desse não se restringe só à sexualidade. A gente está falando de cidadania, a gente está falando de prevenção de drogas, a gente está falando de respeito ao outro, respeito às diferenças. Num programa desse, a gente vai falar de respeito a um cadeirante, um respeito à pessoa humana. Isso é fundamental. E aí, isso cabe ao poder público, sim. O poder judiciário, ele pode ajudar, e muito, como tem ajudado, na hora que pode ser um parceiro dessas ideias. Até fazendo uma provocação aqui, né? Já que estou diante de 4 grandes e amorosos desembargadores, por que não levar para o tribunal um debate sobre esse assunto? Né? Um debate onde abrir para a sociedade, a escola, né, a família, discutir esse assunto, que esse assunto, na verdade, ele é de fundamental importância. Os jovens estão engravidando sem nenhuma orientação, os jovens estão pegando o HIV. Pra vocês terem uma ideia, a doença sexualmente transmissível AIDS, ela tem aumentado entre os jovens, porque esse assunto não tem sido discutido. Tem adolescentes, por exemplo, na Zona Oeste, bairro de Campo Grande, Rio de Janeiro, para quem tá fora do Rio nos vendo, que os adolescentes estão usando saquinho de sacolé ao invés da camisinha. Para quem está no outro estado e vendo, como eu falei, vendo a gente, o saquinho de sacolé é aquele refresco que coloca num saquinho, coloca no congelador, fica durinho e vira um picolé, que em Maceió chama chupa-chupa, em Salvador tem outros nomes, mas os garotos estão usando saquinho de sacolé, ou seja, não tem prevenção. Isso é um perigo, porque na hora de uma relação fica dentro do corpo da garota e aí as complicações aumentam. Isso tudo precisa de informação. Então, como essa ouvinte do MEIA falou, é preciso primeiro essa parceria. E os meus livros, pegando aí a pergunta do Dr. Ciro, o meu objetivo é o quê? É trazer informação. Por isso que eu acho que criança, adolescente, pais e professores juntos, informados, podem construir uma sociedade muito mais igualitária, uma sociedade democrática, uma sociedade sem preconceito, uma sociedade que possa conhecer o próprio corpo sem culpa. E eu acho que tem dado certo, porque eu atingi há 2 meses 900 mil livros vendidos com a minha obra. O Robson, falando da sexualidade aí, como é que o seu colégio lá, o Antônio Weiss, aborda a questão da diversidade sexual? Isso é abordado na escola, no processo de educação? Como é que você vê um colega seu que tem uma preferência sexual diversa da sua? Bom, como posso dizer? O preconceito sexual acontece na escola como em qualquer outro lugar. Mas só que a gente busca não tratar a pessoa com indiferença, porque é uma opção dela. Se ela escolheu aquilo, vamos tratar ela como uma pessoa normal, porque por dentro somos normais, como um homem ou uma mulher, tanto faz. Então, o assunto não é muito abordado na escola, é até abordado em sala de aula com os professores de outras disciplinas, a gente debate como se for descontraidamente. Mas a gente não busca tratar a pessoa como se ela fosse diferente de nós. Ela entra no assunto e a gente continua como se fosse uma coisa normal. E é uma coisa normal, é uma preferência dela. E a gente não pode discriminar ela por causa disso. Lá na escola Alto Rodrigues, Elisa, existe ainda é comum a prática do bullying em razão da preferência sexual dos colegas na escola? Isso ainda existe? Não, lá na minha escola não existe esse preconceito, porque isso daí já há muito tempo que acontece isso, que as pessoas preferem um sexo diferente ou do mesmo sexo. E a gente não tem preconceito e todos agem normais também.
também a gente entra num assunto que nem como o Robson falou, e todas as pessoas, mesmo com sexo diferente, sexo normal, entram no assunto, falam as mesmas coisas, os mesmos assuntos e não tem preconceito nenhum. Que maravilha. A Ana Carolina, lá de Vigário Geral, diz assim: eu vi a foto do desembargador Damasceno no Facebook. Achei ele um gato. Ele é casado? Eu sou casado. Aliás, o mês que vem eu faço 24 anos de casado. E o que é pior? A minha mulher é ciumenta. Ana Carolina, não dá, tá fora. Tá fora. Mas vamos lá, algumas notícias do judiciário, tem algumas coisas interessantes. Olha aqui, o Sim de Justiça, que vai fazer parte de um programa aqui. Aliás, professor Marcos Ribeiro, essa sua ideia brilhante de trazer dois jovens adolescentes inteligentíssimos para abordar esse tema, trouxe para esse nosso programa uma abertura, e a nossa coordenação, a partir do próximo programa, onde já vamos tratar do tema intolerância religiosa, nós vamos trazer um ouvinte para fazer parte aqui da mesa de debate. Então, ouvinte, se você quiser participar da mesa de debate do programa Encontro com a Justiça, a partir do dia 19, ligue para os telefones 30790952, fale com a nossa produtora, organizadora, administradora e a mais importante pessoa da nossa equipe, Martinha Brizola. Martinha Brizola, que é filha de um grande amigo meu, e que estará aqui acatando as informações, as inscrições para você participar pessoalmente aqui da mesa do programa Encontro com a Justiça. Na próxima semana será sobre intolerância religiosa. E já que as pessoas estão cobrando aqui notícias do Tribunal de Justiça, eis aqui algumas das grandes preocupações que estão mexendo com a família forense. O Pleno do Tribunal de Justiça passa o rolo compressor na Lomã. E eu estava lá, eu testemunhei isso. Modificando os rumos das eleições do TJRJ. E aqui diz ainda a nossa família forense, estamos na Rádio Família, diz assim: ficha limpa para concursos públicos, ficha limpa para políticos. E no judiciário, vai ter também ficha limpa ou nem suja nem limpa, e sim obrigatoriamente impecável e transparente, como devem ser as coisas na justiça? Essas são as preocupações da família forense. E por isso eu passo a palavra ao nosso moderador, desembargador Antônio Esteves. Nós estamos, isso é importante para nós. A ficha limpa no judiciário vem do concurso, né? O magistrado concursado, ele tem que mostrar que está em dia com a sociedade. Mas o importante para o programa... Constitucional também tem... Aí eu já preferiria para um outro programa. O fato é que hoje, colegas de mesa em especial, senhor coordenador, nós estamos recebendo pelos semblantes, eu posso perceber a nossa aprovação no sentido pedagógico do programa. Isso é muito importante e os senhores sabem por quê. E todos os ouvintes sabem por quê. O sentido pedagógico do programa é a primeira coisa que merece o nosso cuidado. E por isso encerramos assim com mais essas palavras brilhantes do professor Antônio Esteves, desembargador Antônio Esteves, agradecendo a presença do professor Marcos Ribeiro, dos seus alunos, dos seus adolescentes, Elisa Baraúna, de 13 anos, e o Robson Gil Nunes, de 15 anos, assim também como os professores que estão presentes aqui no nosso estúdio, a querida mãe da adolescente Elisa Baraúna, e louvando o sucesso deste programa, que está aqui representado pelas perguntas e pela participação dos nossos ouvintes. Na próxima semana nós vamos debater sobre intolerância religiosa e nos despedimos até a próxima semana. Muito obrigado. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.